Olá, olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Como vão vocês? Com friozinho aí? Hein? Muito frio aqui no Vale do Paraíba, sem dúvida nenhuma. E olha, não pensei que fosse sentir tanto frio. Acordamos hoje aqui por volta de 14, 13 graus, não é? E a noite agora está subindo um pouquinho, vai chegar até 18, 19 e depois cai de novo. Então isso eu estou lembrando vocês que hoje é dia, 6:30 da tarde, a hora que tiver bem friozinho. Onde você vai? Vai no Ganiza, tomar aqueles caldos maravilhosos do Ganiza. São 9 tipos de caldos diferentes, 8 salgados e um doce, aquela canjica doce deliciosa. Caldos? Ó, tem canja, tem caldo verde, tem mandioquinha, deixa eu lembrar, tem com carne seca, tem caldo de tudo quanto é jeito. Gostou? Ah, mas com chopp não combina, Neuza. Mas quem disse que você vai tomar com chopp? Vai tomar com vinho. Ganiza tem vinhos deliciosos, maravilhosos, a bom preço. E se você não quiser comprar a garrafa, você toma uma taça de vinho. Nós temos lá um vinho português maravilhoso servido em taça. Você não vai se arrepender. É o Porta 66, se não me engano, Porta 80, 90, não me lembro direito o número, mas é um vinho português delicioso que eu adoro. Eu tomo aqui em casa, é muito gostoso. Caldo quentinho, o tempo esfria, o Ganiza aquece. É isso aí. Nosso parceiro de trabalho, obrigada, obrigada. TF Pneus, também nosso parceiro, está lá com essas lojas todas para você aproveitar. E tem promoção todos os meses na TF Pneus. 2 lojas em Guará, uma loja em Lorena e 2 lojas em Pindamonhangaba. Gostou? É isso aí. Muito bem, minha gente. Eu vou convidar esta mulher para bater um papo conosco hoje. Eu a encontrei a semana passada, como eu disse, terça-feira, eu a encontrei, vou baixar um pouquinho o áudio aqui do Sintonia, senão eu fico gritando aqui o tempo inteiro. Bem, eu a encontrei a semana passada na Câmara Municipal aqui de Guaratinguetá. O nome dela é Luciana Castro. Ela é analista da Coordenadoria de Fomentos da Secretaria Municipal de São Paulo. Eu vou convidar a Luciana para entrar aqui conosco. Melhor disso aí do que eu. Luciana, você está pelo computador, então acho que você que tem que me convidar. Aqui, a Luciana, aqui. A ela aí. Olha eu aqui colocando a minha lupa. Tá frio aí em São Paulo também, não tá, Lu? Então, hoje eu tô na Serra, né? Eu Você tô está em Itapecerica? em Itapecerica da Serra e Itapecerica da Serra é 900 metros acima do nível do mar. Então é sempre uns 2 graus a menos de São Paulo. E São essa Paulo já madrugada está bateu frio 2 para chuchu, imagine aí, no É. alto da Essa serra. madrugada bateu 2 graus, eram 2 e pouco da manhã, eu tremendo assim. Aí eu fui ver a temperatura, estava 2 graus. Só por Deus. E Por aí, Deus. só te ouvindo falar daquele vinho português, que é o Portada, que eu tomo É o muito portar. também. O Portada, eu já fiquei querendo trocar o meu café por um Portada. Mas daqui a pouco eu faço isso. Tudo bem, Ah, Neuza? muito bom mesmo, né? Muito bom e um caldinho quente para nos ajudar. Se eu já estou com frio aqui, com É. 14, 15 graus, imagine você aí. Deve Ah, estar abaixo de 10. eu fui ver agora, está 10. 10. 10. Mas Para tá. quem não sabe, Luciana Castro também foi secretária de Cultura daí de Itapecerica da Serra. Itapecerica, exatamente. Itapecerica fica entre, digamos assim, São Paulo e Santos? É região metropolitana de São Paulo, aqui no canto sudoeste, né? É. Então, de São Paulo. Então, é um conjunto de municípios que, inclusive, nós temos um consórcio aqui, né? Que é o Conisud, Que o você é consórcio presidente?
É, fui. Quando eu estava secretária, porque esse consórcio nunca teve uma Câmara Técnica de Cultura. Uhum. Então, ele discutia mais as questões regionais, as questões de regionais de turismo, de desenvolvimento econômico, e a cultura sempre ficou a cultura sempre foi o primo pobre, né? O primo pobre de todos os municípios. Só que aí, com o advento dessas leis emergenciais aí, a cultura ela subiu um pouquinho de patamar e a gente começou a pensar em soluções regionais para a cultura. Foi quando a Por gente que que a propôs. cultura sempre fica para trás, hein? Você viu que aqui em Guará, na sua palestra na Câmara Municipal, nós temos 0,56% do nosso orçamento para a cultura. Ou seja, metade de 1% é muito pouco. Pouco. Via de regra, os municípios trabalham em torno de 1%, né? Guará tem que dar uma pedalada aí boa e tentar chegar no 1%, que já é pouco, mas assim, com esse Plano Nacional Aldir Blanc aí, a Política Nacional de Cultura, todos os municípios brasileiros estão recebendo um valor anual para É, aplicar em política pública de cultura, que dá um incremento aí, não é muito, mas pelo menos força ajuda. as prefeituras a equiparar e começar a olhar de uma forma diferente para as políticas públicas culturais, que são importantíssimas, né? São transversais a todos os setores essenciais, como educação, como esporte, saúde, lazer, meio ambiente. A cultura ela assim, pelo conceito do nome dela, um modo de vida de um lugar. Então, ela precisa, as ações culturais Entendi. precisam transitar por tudo, né? E para isso a gente precisa de recursos. E aí o Conisud aqui em Itapecerica criou a Câmara Técnica de Cultura, que eu tive o prazer de presidir essa Câmara Técnica com os oito municípios. E, assim, os passos são lentos, são pequenos, são pouco ousados, porque ainda nós estamos precisando de algo muito importante na cultura, que é mobilizar a população para entender a importância da economia da cultura. Olha, Muita gente. mas para mobilizar a população, eu acho que a população talvez até ele entenda mais do que o político. E o político, né, ele não parece que não gosta muito da cultura. Isso eu vi há anos atrás de um presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não, não eu vou mentir. Era o diretor da Assembleia, não era o deputado, era um funcionário. E a vida inteira viveu no meio político, ele falou no meu ouvido assim: Neuza, político não gosta de cultura, cultura é no último lugar. E agora você falou essa frase, é o modo de vida do lugar. É, Quando nós fizemos a nossa conferência mês retrasado aqui de cultura em Guará, falamos muito sobre cultura viva e a gente teve um público bom, sabe? Quase uhum. 70 pessoas estavam lá, né? Bom até. Enfim, e as pessoas não sabiam o que, que era. Se elas eram artistas, se elas eram culturas. Aí eu abri o conceito de cultura viva e falei, olha, você cozinha pamonha? É cultura. Você é um agente cultural. Elas ficaram surpresas. Você faz aquele atabaque, tinha um artista lá, é cultura. Então quer dizer que a gente é cultura? Vocês são fazedores de cultura. Né? Tá? Quando você fala que é difícil a população entender, além do político, que eu acho que entende, mas não finge que não, né? A população realmente não sabe que ela faz parte desse movimento, né? Que ela também é cultura. Como é que a gente Sim, faz isso, Luciana? Como é que a gente é, chama? o que acontece, Neuza, é que por muito tempo, historicamente, as pessoas entenderam, dentro do nível de administração municipal, a cultura como sendo uma secretaria que faz festa. E aí o político gosta de festa, né? Ele gosta de festa e tão somente essa Enganar a festa de trouxa. mobilização, né? É. Porque
porque você fazendo entretenimento para a população, você fica simpático aos olhos da população. Só que aí é preciso trazer a cultura e ancorá-la dentro do verdadeiro conceito que a festa é um elemento de marco identitário da cultura. Então, se você tem a congada, a marujada, a folia de reis, são todas festas populares culturais que ficam esquecidas e a cultura passa a administrar os grandes shows dos sertanejos, que mobiliza muito público, a cultura passa a fazer o desfile de aniversário da cidade, a cultura passa a fazer ações que são uma pontinha daquilo tudo de riqueza, como você falou, existem inúmeros agentes culturais e fazedores de cultura que ficam sem recursos, ficam sem oportunidades de mostrar a sua verdadeira arte, né? A sua contribuição cultural para a cidade. E aí isso passa para mim por uma questão muito fundamental que é de formação. A população ela começa a entender onde ela deve apertar o calo dos gestores quando ela entende o que está faltando dentro da área da cultura. E o que está faltando é um elemento essencial, que é entender e mapear quem são os fazedores de cultura. Eu estava conversando com o Felipe, que é o presidente do conselho aí, a gente voltou para São Paulo aquele dia juntos, Legal. e eu conversando muito com ele da necessidade de Guará fazer um mapeamento desses fazedores, porque é É preciso verdade. saber qual é essa dimensão e identificar e mobilizar para que esse público possa passar por oportunidades de formação, de reflexão e de debates e estar preparado para cobrar aquilo que lhe é direito. É verdade. Eu faço parte do conselho também, junto com o Felipe, Uhum. e naquela explanação de vocês, eu ouvi, agora temos a necessidade, ou melhor, se o artista não tiver o cadastro, ele não pode participar de editais? Eu ouvi uma conversa assim meio paralela aquela noite, eu não Não é bem entendi bem, porque a cadastro. gente vem trabalhando há anos nesse cadastro. Mas primeiro precisa aquela pessoa entender que ela tem que se cadastrar, porque ela é também fazedora de cultura. Na Uma coisa leva verdade, a outra. o cadastro é uma ação das secretarias de cultura para Uhum. poder identificar qual é o público que ela vai publicizar, vai dar publicidade aos editais e encontrar, fazer uma busca ativa desses fazedores para que eles se inscrevam nos editais. Uhum. Não é obrigatório, as obrigatoriedades da Lei Cultura Viva e do plano nacional, né, a política Uhum. nacional Blanc, elas são todas para a gestão. Qual é essa obrigatoriedade para que, porque em algum momento pode impactar até na cessação desse recurso vindo do governo federal. O sistema municipal de cultura precisa estar ativo e funcionando. E o que é o sistema municipal de Ah, cultura? É o ótimo. CPI da cultura. Ele precisa ter um conselho atuante, funcionando, com reuniões ordinárias e com atuação junto à sociedade civil e ao poder público. Ele precisa ter um plano, o município precisa ter um plano municipal de cultura. Não é qualquer plano feito dentro de gabinetes. O plano municipal de cultura ele precisa ser com uma acessibilidade, uma democratização dos debates, que muitos municípios fazem aquele documento pro forma É, então, é preciso ter o plano, e esse plano é válido por 10 anos, é importante esse prazo de 10 anos, porque ele foge dessa agenda político-eleitoral de 4 em 4. saiu o seu microfone. Porque tinha alguém me Voltou. ligando, eu desliguei, tive Ah, que tirar. tá certo.
Vou botar de novo. As pessoas, a cultura fica muito presa na questão do planejamento da ordem política, né? De quatro em Aí quatro faz anos. um planejamento anual, né? E isso. Porque o plano É, de cultura o é uma plano coisa de 10 muito anos, que você estabelece difícil de se prazos, fazer. faz as metas para Sim, 10 anos, é, aquelas mais prioritárias, aquela a médio prazo e longo prazo. E isso é lei. O plano ele passa pela Câmara dos Vereadores e vira uma lei do Sistema Municipal de Cultura. E, é, claro, o ponto mais importante para viabilizar todos os outros, e é o fundo. principalmente o plano, é o fundo, É né? o O fundo, justamente. FGTPE. Então, esse fundo ele precisa estar aberto, ele precisa estar regulamentado, homologado e aberto para que o conselho possa criar dentro do seu regimento, dentro do seu plano, o conselho aí eu acredito que deva ser também bienal, né? Bianual, de dois em É, dois é anos. bianual. E aí, nesses 2 anos de gestão do determinada diretoria do conselho, o conselho possa pensar em alternativas de incrementar o recurso Exato. que vai para o fundo, né? Porque existe o orçamento da secretaria, que aí é subdividido em milhares de partes para poder manter os equipamentos culturais, pagar Pois é, folha de o que as pessoas pagamento. não entendem é isso, porque tem uma estrutura administrativa para ser mantida com esse orçamento, Exato. com Então, esse é dinheiro, zero vírgula né? cinco aí que você fatia um bolo imenso, que no Você final do sabe, nosso hora, eu já percebi que as prefeituras pegam esse dinheiro que veio da Lei Aldir Blanc, que veio da Paulo Gustavo, e injetam no orçamento e sobe o seu percentual. Esse dinheiro é o dinheiro de fora, não é o dinheiro do orçamento. esse recurso ele vem carimbado no sentido mais positivo da palavra É, carimbado, né? é, Ele vem com aquilo. diretrizes muito claras da lei da PNAB, Uhum, a lei Paulo Gustavo lá atrás, que estabelecem, e assim, a Paulo Gustavo, por exemplo, ela não deixa a questão estrutural da secretaria e do município de fora. Ela uhum, inclui também, porque assim, se você fomenta bastante, no caso da Paulo Gustavo, a produção audiovisual, é preciso que você também dê um respaldo para as prefeituras para que elas possam ter estrutura para fazer fluir essa produção. Então, exatamente. reformas de cinema público, de cine-teatro, a Lei Paulo Gustavo destinou um recurso para isso. Né? Exato. Então, assim como a PNAB também tem, ela dá um suporte ao município para absorver esse fomento e fazer fruir todas essas coisas. O que acontece é que os municípios precisam cumprir essa tarefa. Eles precisam fazer com que todo esse processo aconteça dentro da premissa que a política nacional prevê, que é com a sociedade civil participando de forma muito ativa. O que tem acontecido é que assim as audiências públicas, todo esse processo de debate com a população, a própria administração ela não entende essa importância e acaba realizando para cumprir uma Isso, tarefa isso. simplesmente, e É, isso precisa ser fortalecido. E como isso vai acontecer? Como vai ser fortalecido? Com os conselhos fazendo como Guaratinguetá fez, promovendo algumas palestras, alguns debates para formar essa consciência cidadã dos agentes culturais, em primeiro lugar, e depois isso num efeito onda e alcançando a população como um todo, para que sempre, né? Então, eu digo que, e eu falei isso lá na palestra, se tem uma frase que é muito forte para mim, é o melhor lugar do mundo é aqui e agora, e agora? quando se diz, quando se pensa nessa trajetória, nessa história das políticas culturais. Nunca o setor cultural teve tanto suporte
como está tendo agora. É E para verdade. isso a gente tem que estar pronto para usar isso com consciência cidadã, com participação, aproveitando que estão sendo abertos locais que nunca foram abertos a ninguém no nível decisório da política municipal. Então, Exatamente. Eu não eu sei se entendo que o Conselho tem que fazer esse papel com força. Eu não sei se aí em Itapecerica é assim também, mas é muito difícil você convencer um agente público, né? O secretário ou o prefeito. Existe ainda uma certa reserva em relação aos conselhos municipais, né? O conselho, por exemplo, o nosso conselho é deliberativo, eu falo sempre. Falo, gente, presta atenção, se a gente disser, a grosso modo, para o secretário que não é para fazer dessa Uhum. forma, é para fazer da outra, ele tem que cumprir. Mas aí que está o medo e a reserva, que você chama de reserva, eu chamo de medo. Eu chamo de Ótimo. medo, porque É, assim, como eu disse, a gente vive, o setor cultural nos municípios vive um momento de transição, e na transição é tudo muito nebuloso, porque você sai de uma situação, de uma zona de conforto, isso hum, falando do ponto de é, vista do gestor, você sai de uma situação do conforto, ali numa zona de conforto, para poder incluir uma população. E é óbvio que a hora que começa o pega para capar dessas decisões, a caneta vai ficando sem tinta. A caneta. exatamente. E Mas a aí caneta é você minha, quem fica manda com sou essa eu. dúvida, Ainda aqui. você vai ter que deixar a velha política de lado, que é a sua zona de conforto, e passar a incorporar os verdadeiros anseios culturais. É E isso. esses É verdadeiros um. anseios culturais, eu volto a bater na tecla. De nada adianta uma porta aberta se eu não sei como eu vou entrar. Então, a porta precisa estar aberta, o município tem essa necessidade por força da lei. Só que Como é que quem vai você entrar fez por essa aí no porta? consórcio, ô, Luciana? Como é que Oi? você trabalhou? Como é que você trabalhou isso com o consórcio aí do Sudoeste, do Ó, Sudeste? o consórcio, como a Nós gente somos criou, leste, você é Sudeste. É. como a gente criou o consórcio no meio do olho do furacão, que foi a Paulo Gustavo, a gente queria aproveitar existe até dentro do Ministério da Cultura, eles são muitos municípios numa política muito abrangente, né? É. Então, eles abriram um espaço bastante interessante para soluções consorciadas de ação e de atuação desses recursos. A gente aproveitou isso e abriu. Só que, assim, você mobilizar uma cidade já é uma tarefa bastante complexa. Imagina você incluir Ah, 8 cidades. Se esse é. consórcio ele já existisse há mais tempo e essa identidade regional já estivesse consolidada, já estivesse entendida e praticada dentro do ponto de vista cultural, talvez nós conseguíssemos aproveitar essa onda e já entrar na Paulo Gustavo com alguma solução consorciada. Não foi o caso, porque o O que seria secretário essa solução consorciada? Seria juntar é os dinheiros juntar da o Paulo Gustavo? é Ah, juntar o recurso todo e de repente pensar em algo que pudesse acontecer em todos os municípios eh, de forma maior, por exemplo, né? uhum. Então, imagina você criar um grande complexo, um grande centro de convenções, tipo como existe o Memorial da América Latina, por exemplo. Oh, Você seria bom pegar uma, demais. uma região que tenha muita consciência da sua identidade e das coisas aqui. A gente sabe que o ecoturismo, o turismo religioso, todas essas questões que permeiam também culturalmente são muito fortes. De repente, criar usando esse recurso numa solução
integrada, poder fazer uma coisa grande que movimentasse o turismo cultural da região. Todos sairíamos ganhando, enfim. Sem dúvida nenhuma. E outras coisas, né? De repente, um festival, um grande festival, onde o intercâmbio de artistas e fazedores de cultura pudesse fluir, pudesse acontecer. Então, um espetáculo que foi feito em Itapecerica poder ter uma temporada no Embu-Guaçu, em Juquitiba, em Cotia, em São Lourenço, em Vargem Grande, enfim. Perfeito. Mas tudo isso demanda muitos anos, né? Quando a gente Muitos pensa, anos. É um muitos aprendizado. anos, a gente está engatinhando. Por isso, o nosso consórcio que começou, nossa Câmara Técnica, começou muito nas discussões, nos debates, na tentativa de encaminhar algumas coisas, mas assim, eram secretários de cultura discutindo. O secretário ele tem uma agenda louca, né? Todos os secretários têm uma agenda louca. É. Então, era sempre muito difícil essas reuniões. E aí a gente esbarrou no grande vilão de todas essas histórias de consolidação de uma trajetória unificada, que é a agenda eleitoral. Ah, Então, chegou em 2 anos de Câmara Técnica, 1 ano e meio de Câmara Técnica, pronto, entrou a veio a eleição. eleição. Então, Aí, eu, que presidi a Câmara Técnica, saí da secretaria porque o prefeito que estava aqui onde eu era secretária, ele não foi reeleito, e eu saí da secretaria. Outros também saíram da secretaria. E aí começa toda uma nova história. Hoje, o que eu sei é que essa Câmara Técnica ela está completamente enfraquecida desde a minha saída. Não houve mais nenhuma agenda para essa Câmara puxa Técnica, vida. porque está todo mundo muito estruturando o seu início de gestão. Né? Começou em 2025, então a cultura voltou a ser algo que fica ali criando o seu espaço dentro da nova gestão. Nós temos um vício de administrativo muito ruim, né? E a gente tem que lidar com o ego de cada um, que, o que ele fez não achei bom, não era assim, eu vou fazer do meu jeito, mas não há tempo para isso. Eu não entendo por que, que o que deu certo tem que ser continuado e aprimorado. Não tem que começar de novo. E aí a velha política não permite isso, né? Porque existem aquelas coisas acirradas de oposição e situação, É, e esse é um cenário bastante desanimador, lamentável até nas agendas culturais municipais. é. Eu quebro muito minha cabeça, eu tenho 30 anos que eu trabalho com cultura. Eu escolhi a gestão cultural como profissão. E isso é o que mais me entristece. Ainda não consegui ter encontrado nas minhas pesquisas, nas minhas experiências, uma fórmula que coloque a cultura num lugar que ela perpasse ela transborde essa agenda eleitoral e ela possa ser algo que caminhe evolutivamente e não tenha barreiras de 4 em 4 anos que derrube tudo, né? Porque cultura é memória, É memória. cultura é continuidade das ações desde que elas estejam acertadas com o que se entende da economia da cultura, do desenvolvimento da cultura e de o que é cultura, né? Da identidade. Hoje em dia, eu tenho percebido que para fazer com que esse agente público, esse político, entenda da cultura, ele só entende uma coisa: de dinheiro. Então, a gente tem que mostrar para ele que cultura é economia, cultura, R$ 1 que você invista, até pesquisas últimas aí já demonstraram que pode chegar até 11 É. vezes de volta. O Itaú Cultural fez uma boa pesquisa e o PIB da cultura é maior do que a indústria automobilística na Pois então, geração de renda para a localidade. E tudo isso precisa ser mais do que entendido, viu, Nilza? Isso precisa ser
praticado com a seriedade de uma gestão. Exato. Então, eu entendo que os setores da saúde, da educação, da assistência social, do desenvolvimento social, eles são essencialmente importantes para serem prioritários dentro de uma agenda administrativa. No entanto, a cultura ela precisa deixar de estar à margem. A gente está à margem ainda, os passos são pequenos, os passos são. E eu acho que o recurso que vem e essa força que vem do governo federal está mudando esse cenário com uma velocidade um pouquinho maior do que a gente tinha há poucos anos atrás. Graças a Deus. E é por isso que eu digo, não é a situação ideal. Hoje eu estava conversando de manhã com um querido amigo, Gabriel Rapassi, da Cultura de Campinas. E a gente falando muito sobre isso, da questão que a gente precisa passar essa fronteira burocrata que as prefeituras entram, e a gente precisa começar a tocar em pontos importantes, mexer a estrutura da cultural dos municípios. E isso é com muita conversa, com muita visita, sair de trás do computador e ir até as comunidades, entender a dinâmica cultural. Para isso, a gente precisa deixar a questão do administrativo, da burocracia. Então, é aí que entra o conselho. A minha esperança ela está totalmente ligada ao trabalho dos conselhos. Já que o conselho é obrigatório agora, porque muitos municípios não tinham conselho. E eles começaram a fazer o conselho agora por conta da PNAP e da Paulo Gustavo. Agora que todos têm o conselho, ou a maior parte deles tem o conselho, talvez uma remexida vindo do governo federal, talvez, ou dos estaduais, eu não sei, precisa injetar gente boa para poder capacitar os conselhos, trazer profissionais que possam ir até os conselhos e conversar com eles e fazer capacitações e formações e atividades. Escute, Luciana, você é coordenadora de fomentos da Secretaria Municipal da Não, cidade de São Paulo. eu faço parte da equipe do coordenador, que é o Pedro Leão, que é O o Pedro Leão. ex-secretário. Ele é secretário de Cultura de Ribeirão Preto, e agora ele está lá na secretaria como coordenador. Eu sou uma analista da supervisão de fomento às artes. Como é que você lida com isso lá na secretaria? Porque parece que a política não muda muito de Itapecerica para Guará, para a cidade de São Paulo. Muda o valor do dinheiro, parece que aí muda a concorrência maior, a fome maior, né? São Paulo é um mundo, né? Ela é um continente, ela é um mundo que tem outras cidades dentro, né? Então, você pega a Zona Sul de São Paulo, é uma cidade. A Zona Norte é uma cidade, Zona Leste, assim, obviamente, os recursos são muito maiores, né, do que você. Então, por exemplo, o orçamento que eu trabalhava aqui na Secretaria de Cultura de Itapecerica inteiro é menos do que da edição anual do Fomento ao Circo, que eu cuido na Secretaria de São Paulo. Guardando as devidas proporções, e São Paulo existe um complicador, que é isso, né? São muitos processos que você precisa acompanhar, toda essa questão administrativa da distribuição dos recursos em editais, que às vezes a gente fica impedido de ir até uma apresentação, um marco de projeto que foi fomentado por esse recurso que você está lá atrás do computador, trabalhando nele. E é isso que eu estava até conversando com o Gabriel Rapassi hoje. E aí eu quero aproveitar essa live para mandar um beijo tanto para o Gabriel quanto para o Pedro Leão, o meu coordenador lá, o querido, da gestão do secretário Total Parente, né, aqui em São Paulo, porque nós tentamos muito, e aí o Pedro ele é muito insistente com essa questão da participação popular agora, né? Porque São Paulo
ela é muito difícil você trabalhar a participação popular em São Paulo, porque para você fazer, vou dar o exemplo do circo de novo, para você fazer uma reunião com os fazedores de circo de São Paulo, você precisa movimentar um grande evento, né? Não, É. não é na cidade que você pega 10, 12 representantes do hip hop. Não, não, E aí, e todo esse processo de. Porque a participação das pessoas nesses processos decisórios da lei, da política nacional, ela precisa ser documentada, ela precisa ser direcionada e após anos de problemas mesmo, né? Então, existem todos os problemas que um ano, enquanto os projetos que foram fomentados estão acontecendo, você tem que se preocupar com a prestação de contas dos anteriores. é, E são recursos vultuosos que essa prestação de contas você precisa de uma equipe grande e nem sempre as prefeituras, nem mesmo São Paulo, que é a nossa gigante aí, é ela, ela tem funcionários, colaboradores suficientes para suficiente dar para conta isso. da demanda. Então, a gente age sob demanda, né? Então, existem passivos de prestação de contas que a gente está lutando muito para conseguir. E é uma luta diária, né, Neuza? É, Assim, é. eu sou uma pessoa que eu acordo e vou dormir ou nem vou dormir pensando nesses desafios culturais de todo lado. Mas não desista, Luciana, que a gente não pode Não, desistir. se A eu gente desistir, não então o pode que que eu vou desistir. fazer da vida? Eu já falei que eu queria ir vender coco na praia, fazer, fazer artesanato, e eu até acabo fazendo para poder também segurar o cabeção aqui, É. mas E vai vender desistir. coco na praia, vai já coordenar os outros colegas vendedores, já Capaz, vai é querer capaz. armar alguma A coisa. pessoa nasce com esse dedinho, ó, você vai fazer isso, você não sai, não tem É, jeito. olha. E assim, essa oportunidade que eu tive de conversar com vocês em Guaratinguetá, de estar falando com você aqui agora, são momentos que como eu disse para você, eu gosto muito, Muito bom. porque é o momento que eu saio do processo administrativo ali de trás do computador e vou falar sobre cultura, que é a coisa que eu mais gosto na vida, né? É uma Então, delícia mesmo. e É uma aí, delícia mesmo. eu fiquei muito feliz de ter ido conversar com o conselho lá em Guará, Que bom. aí, né, em Guará, porque assim, eu vi pessoas realmente muito interessadas em fazer algo, e aí, voltando, conversando com o Felipe, há tantas coisas que já podem serem iniciadas, o primeiro passo no tangente ao trabalho do conselho, que o conselho aí está prontinho, porque tem pessoas dispostas a fazer. É Ah, um tá. trabalho inglório, porque assim, você precisa fazer isso voluntariamente, as pessoas, né, elas têm o seu trabalho, depois, numa noite fria como essa, naquele dia estava frio, ir para uma É, reunião, sair 10 e tanto da noite e se envolver nas atividades. Por isso que os conselhos são via de regra, na cidade, são esvaziados, porque é, assim, as pessoas cansam, né? cansam, cansam. Não veem a coisa andando, acham que não está andando, aí desistem isso. Mas a gente não desiste, não. Não, a gente não desiste. Luciana, Eu e muito meu obrigada pela chapeuzinho, sua eu e meu atenção. chapeuzinho vou para todos os lugares que eu Isso puder mesmo. falar de Eu vou cultura, arrumar quero um que está voltar, frio aqui. né? Quero voltar a Guará aí, Bom, quero que me convidem, que eu vou com todo prazer e fico muito feliz de poder falar de cultura. muito obrigada, querida. Muito Eu que obrigada e a gente volta a agradeço, meu. conversar. Parabéns pelo seu trabalho aí, viu? Obrigada, parabéns pelo seu também, porque nós estamos juntos nisso. Estamos juntos. Valeu, um beijão. Outro.